Shalom, shalom, irmãos, tudo bem? Meu nome é Ralph Turino, estamos aqui mais uma vez no canal da comunidade, agora com um programa tema específico, e o tema de hoje é: Jesus ensinou contra ou a favor da lei? Tema muito rico, tenho certeza que vocês vão aprender bastante. Não deixe de conhecer nossos outros programas, nossos outros trabalhos, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, fazer críticas construtivas, para que nosso trabalho possa melhorar cada vez mais. E sem mais delongas, vamos para o estudo. E por que é tão importante a resposta dessa pergunta? E é mais que óbvia, porque a resposta dessa pergunta vai se transformar em um fundamento de emuná. Vai fazer com que a gente mude de vida, mude o nosso caminho. E eu vou convidar vocês a fazer um exercício de criar um mapa mental, um fio de pensamento. Eu costumo aprender dessa forma, porque fica mais fácil de eu não sair do trilho, fazer ajuste, perceber mais rápido que eu estou indo no caminho errado ou no caminho certo, entende? E aqui tem um mapa mental, mais ou menos, uma ideia, um exemplo de mapa mental, tá? E a palavra do Criador começa com os 5 primeiros livros, que é a Torá. É dali que vai ser profetizado o Messias, é dali que conta a história do povo, da criação do mundo, é lá que está descrito as leis do Criador, né? E nós que fomos chamados pelo Messias a participar de um povo, a ser enxertado dentro de um povo, a ser ligado com o Criador, nós lá no comecinho do nosso mapa a gente vai colocar o quê? Yeshua, vai colocar a Torá, certo? A partir daí nós vamos, quanto mais coisas nós formos testando, for nos apresentado a nós, a gente vai evoluindo, certo? E antes de dar um primeiro passo, um segundo passo, um terceiro passo, a gente sempre vai olhar o quê? Isso aqui está de acordo com minhas bases? Está de acordo com meus fundamentos? Caso não esteja, poxa, peraí, tá alguma coisa errada, vamos rever isso aqui, tá bom? Por exemplo, no caminho 1, a gente sai do Yeshua, a gente isso aqui, o batismo está de acordo com a Torá? É algo novo? O que é a mikvah? Sabe? Aí você vai sempre evoluindo, mas sempre tem que estar de acordo com a Torá. Sempre tem que estar de acordo com os ensinamentos do Messias. Por exemplo, tem um caminho 2 aí, por exemplo, que aí sai do Messias, a gente aprende algo novo que está de acordo com o Messias, de acordo com a Torá. Aí quando dá o terceiro passo, opa, peraí, que esse 2 que está em vermelho aí, olha, isso aqui está errado, isso aqui não está batendo com o que com os ensinamentos do Messias, não está batendo com a Torá, logo isso deve estar errado, entende? No caminho 4, por exemplo aí, a gente deu um primeiro passo, estava tudo de ok, no segundo e no terceiro passo, tá errado, no terceiro passo, por exemplo, tá muito errado, se você insistir, você já vai começar a virar uma coisa que não tem nada a ver com o caminho em si, percebe? Eu sempre faço isso. Quanto mais eu vou aprofundando naquilo que eu estou estudando, eu sempre vou fazendo assim, eu sempre vou peneirando. Foi isso que os bereanos fizeram, tá bom? Então vamos correr para o ensino em si, a proposta do vídeo, desse estudo, tá? E a gente vai recorrer também, o Messias meio que ele fez uma parábola lá no Mateus 7, 24 a 27, que ele fala de um homem que fez a sua casa na rocha e outro que fez a casa na areia. Eu vou usar essa parábola para assim: aquele que fez a casa na rocha, ele fez a casa em cima da Torá, em cima das palavras do Criador. E aquele que confia e toma caminhos que é em cima de ideias, de revelações, sabe? De novas leis que é criadas em assembleias, em concílios, sabe? Obras da lei, como Paulo falava. Essas pessoas que fazem em cima disso, elas estão literalmente colocando sua casa em cima da areia, que vai vir as adversidades e vai cair, não vai sustentar, porque não está firme na rocha. Eu sempre que vou estudar a escritura, eu sempre tento abrir o mapa,
me colocar no lugar onde que foi pregado, sabe? Tentar um lugar aproximado, por exemplo. A gente vai falar do Sermão do Monte. Onde que foi pregado o Sermão do Monte? Onde que começou o Sermão do Monte? Aí começa lá de Mateus 5, 1 ao 7, 29. E o Sermão do Monte foi pregado. Aqui tá o mapa da Galileia, tá? Você tá vendo aí o Mar da Galileia. Esses pontinhos em amarelo são pontinhos que o Messias passou, que ele fez alguma obra aí, certo? Algum sinal, algum ensinamento, enfim, tá? E esse círculo vermelho, nesse pontinho amarelo, no círculo vermelho é onde que está o Monte das Beatitudes, que é esse monte bonito aqui. Olha só que lugar bonito que o Messias estava pregando. Lá embaixo é o Mar da Galileia, tá? Aí tá o Monte da Beatitudes. E lá dentro desse círculo vermelho tem algumas árvores. E é lá que o Messias estava pregando. Tem um lugar específico lá que os estudiosos dizem que é lá, tá bom? E não dá para saber especificamente o lugar específico, mas enfim, tá bom? Essa é a visão de quem estava, aqueles que estavam ouvindo, estava tendo ao Mar da Galileia lá atrás. Imagine que sensação devia ser, sabe? Você está ouvindo as palavras da Torá da boca do Messias, algo assim esplêndido. E aqui vamos começar nosso ensino. A gente vai lá para Mateus 5,17, tá? Esse Sermão do Monte é muito bonito, ele começa com as bem-aventuranças, ele fala, por exemplo, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Elohim. Nossa, que maravilha, olha que coisa linda de ver. Mas depois vem para essa parte que é uma parte muito bonita. E já nesse verso 17 aqui, no começo do verso 17, o Criador, o Messias, por meio da sua pregação, já responde a nossa questão. Jesus ensinou contra ou a favor da lei? O que ele vai falar? Não pensem vocês que eu vim revogar a lei ou os profetas. Porque eu não vim revogar, não vim jogar no lixo. Ele repete, né? Que leis são essas? Não são as instruções, não são as ordenanças, os decretos, as alianças. O Messias, ele veio revogar isso de maneira nenhuma, já está falando, não vim fazer isso. Certo? Eu vim completar. Aqui está um detalhe muito importante, né? A palavra completar, tanto em grego como em siríaco, nenhuma das duas palavras, quando a gente faz a tradução dela, a gente busca os dicionários, nenhum dicionário aponta para algo como finalidade, findar. E sim, completar, cumprir, realizar, preencher, completar. Em que sentido? Ele está, olha, eu vim dar o pleno entendimento, eu vim completar a ideia, sabe? A ideia perfeita. Por exemplo, no adultério. O adultério precisaria, antes de executar a ação. Já o Messias fala, olha, aquele que pensar, aquilo entrou no seu coração, você desejou, você já é adúltero. Mas não é isso que está falando em Shemot. Em Devarim, na verdade, no Shemá, Devarim 5, 6, se não me engano, 7, por ali, que fala, essa Torá estará no seu coração. Ou seja, sem que haja ação, se aquilo já desceu no nosso coração, a gente de fato já transgrediu. Logo, nosso Messias, que não veio acabar com as leis do seu pai, que é boa, como Davi falava, como mel, sabe? Ele fala o seguinte, olha, o entendimento completo para esse mandamento se você desejar, você já pecou. Não é ele que vai escrever a Torá no nosso coração? E aí eu coloquei uma imagenzinha assim dessa pilha sendo carregada, dessa bateria. Por quê? Porque com o Messias, a Torá, que é válida, ela tem seu perfeito entendimento. E a gente já começa a criar o quê? Nossos primeiros fundamentos de fé. Lembra do mapa mental? Ou seja, o Messias não veio para revogar nem os profetas, nem as leis, né? Nem os profetas, nem as profecias dos profetas, né? Que exortava o povo a voltar para o caminho do Criador, né? Ele veio para dar o pleno entendimento dessa Torá. E os seus ensinamentos e o seu testemunho foi em conformidade com a Torá. E bendito seja o Criador do céu e da terra por esse testemunho, né? E quem mais não deve conjecturar isso? Já que ele fala, olha, não pensei em vocês quem? Todos os nossos irmãos das 10 tribos perdidas, né?
as ovelhas perdidas da casa de Israel, como está escrito lá em Mateus 10, 5 ao 7, né? Que é quando o Messias fala, mas dê preferência, ou seja, ide antes, né? E procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Da mesma forma que lá em Mateus 15, do 21 a 28, quando a mulher cananeia começa a perseguir Jesus, pedindo para curar a filha dela, ele fala o seguinte para os discípulos: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas na casa de Israel. Mas se você não recorre, por exemplo, aos profetas, à Torá, que também já estava profetizado, você não vai saber que divisão é essa que aconteceu no meio do povo de Israel, que era unidade e depois se dividiu em 2 tribos, 2 reinos. Antes era um reino só, agora depois dividiu. Será que é esse reino que o Messias fala? Que os discípulos perguntam para o Messias lá em Atos 1,6, que é esse reino que vai ser restaurado? Enfim, quem mais não deve falar e pregar que o Messias ensinou contra a Torá? Não são nossos irmãos judeus, por exemplo? Que vocês têm muitas dúvidas, muitas questões que vocês abrem, ou um monte já tem resposta, outros não, certo? Mas você não pode falar que o Messias pregou contra a Torá. Mas os cristãos católicos, os católicos romanos, né? Roma perseguiu os judeus. É verdade, mas espera aí. Será que é a primeira vez que aqueles que se dizem X vão contra os ensinamentos dele? Por exemplo, se o Messias é um israelita da tribo de Judá que pregou a favor da Torá, a Torá manda perseguir os judeus? De maneira nenhuma. E se os cristãos começaram a perseguir os judeus, isso significa o quê? Que eles não estavam seguindo o ensinamento de Jesus, certo? Logo, essas pessoas podem se dizer chamadas cristãs. A gente lembra, agora a gente volta lá para desde que quando o nosso povo saiu de Israel até a entrada de Canaã, saída do Egito, né? Quantas vezes nosso povo foi rebelde contra o Criador? Quantas vezes o Criador quis acabar com o povo e por muitas das vezes por intermédio de Moshe não fez, pela humilhação de Moshe, pelo temor de Moshe, pela humildade dele, ele não decidiu intervir pelo povo. Enfim, isso não é a primeira vez, tá bom? Também padres que não só não deve pregar contra, como não deve criar nada novo, né? Quando eu falo padre, católico de toda forma, né? Da mesma forma os evangélicos, líderes evangélicos, não preguem e não dizem que o Messias acabou com a lei, que vocês estão na graça, agora é a graça. Não, peraí, a graça é uma coisa, a lei é outra coisa. A lei é uma graça, é um presente para um povo que não merecia e para todos os outros povos, né? Depois a gente vai falar sobre isso, inclusive, para quem que foi dada a lei? Sim, para Israel e para todos aqueles que estão vivendo no meio do povo, que são como natural da terra, enfim. As nações, povos e nações, os ateus, gnósticos, vocês não devem falar isso. Não pensem vocês que as leis não estão válidas. Agora vocês que são idólatras, rebeldes, para vocês temam ao Criador, retornem. Estamos no tempo da misericórdia, mas chegará o tempo, estamos no tempo da graça, né, da misericórdia, né? Mas vai chegar o tempo do juízo e depois da ira. Mas ainda é tempo da misericórdia, é tempo da graça, é tempo de ser enxertado em Israel, é tempo de ser religado ao Criador por meio do Messias, tá? E nosso Messias, e nós todos que fomos chamados a seguir o Messias, somos discípulos deles, devemos andar conforme ele nos ordenou, tá? Não podemos criar novidades. Lembra do mapa mental? Imagina que se o Messias nos ensinou a cumprir a Torá, nós não devemos. Imagine essa próxima fundamento que a gente criou aí nesse caminho 4. Imagine que o Messias falou: olha, não vinha acabar nem com a Torá e nem com os profetas. Aí no próximo passo que a gente for dar, que é isso que está acontecendo,
A gente, não, estamos no tempo da graça, não precisa cumprir lei nenhuma, porque a lei acabou. Mas peraí, se não existe lei, o que é pecado? A gente não falou sobre isso no vídeo do que é pecado? Nesse programa mesmo, que é o tema específico, né? Acho que foi o último ou penúltimo. Dá uma olhada lá o que é pecado, tá? Continuando, tá bom? Agora a gente já criou esse fundamento de fé, a gente já sabe que o Messias não veio acabar com nada, que a Torá é válida, temos que cumprir sábado, cumprir todos os mandamentos, enfim, né? Vamos continuar. Lá no verso 18 o Messias vai falar o seguinte, olha, reafirmando ainda mais, porque em verdade eu vos digo que até o céu e a terra passem. Calma assim, essa não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de forma de falar, né? Lá em Mateus 25, 24 a 35, o Messias também fala, olha, passará o céu e a terra, porém a minha palavra não passará. O que ele quer falar sobre isso, né? É o seguinte, hoje o céu e a terra passou? Não, né? Logo, a lei é válida, é disso que se trata. É como se ele estivesse dando falando assim, olha, se acontecesse algo impossível aqui, né, tal coisa vai acabar. Mas como não vai acontecer, tá válido ainda, tá? A ideia em si é essa. E que palavra é essa que ele fala lá em Mateus 24, 35? A minha palavra. Então, que palavra é essa que o Messias tinha? A gente vai ver que lá em Yohanan 14, no verso 8, no 15, no 20 e 24, que a gente vai passar agora, ele vai falar o seguinte, ó. Respondendo Jesus, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, em siríaco Yeshua, né? Que é o aramaico. Ele vai falar o seguinte, eu sou o caminho. E lá em Salmos 119, no verso 1 e no verso 105, fala o seguinte, como são felizes, olha só que beleza, os que andam em caminhos irrepreensíveis e que vivem conforme a Torá de Rei, bendito e exaltado seja o seu nome, né? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, a luz que clareia os meus caminhos. Olha que beleza. O Messias não está falando que é o caminho, ele está pregando o quê? Palavra. Ele é a Torá viva. E ele continua lá no Salmo 142 e ele fala, eu sou a verdade, ou seja, a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Percebe que de maneira alguma aquele que é o representante do Criador, que vive em unidade com o Pai, que não pregou nada contra o Pai, que a justiça pura, é pura a Torá, é alguém que viveu conforme totalmente a Torá, né? Você percebe que se você ir, você tem que escolher um caminho. Se você ir para a direita, você tem a Torá, obediência, né? Se você quer ir seguir os caminhos do Messias, se ele está falando que é a verdade, porque ele é a verdade, você acredita nele, você vai tomar um caminho, que é cumprir a Torá, ser obediente, ser pró-Cristo. Você não vai perseguir seu irmão, você não vai fofocar, você não vai perseguir judeus, você não vai perseguir, você vai ter misericórdia, vai ser obediente, tá? Agora, se você for anti-Messias, anti-lei, você for uma pessoa rebelde, se você for uma pessoa anti-Cristo, ou seja, é alguém que desobedece os preceitos, mandamentos, instruções, ordenanças, alianças, aí sim você vive no caminho da mentira. E o Messias, ele fala que ele também é a vida. Por quê? Lá em Mateus 11, do 28 a 30, né? Tiago 11, do 28 ao 30, ele vai falar o seguinte, vinde a mim todos os que estão cansados, estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
Encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Lembra de Davi que ele falava que os mandamentos do Pai é doce como mel? É gostoso, é luz como para o caminho? Como pode a gente levantar a boca para falar que o Criador é mau? Porque se a gente fala que a lei é má, perversa, não é amor, não é ravá, a gente tá falando que Deus que aquele que criou tudo isso é ruim. Não é isso? Mas não. Esse jugo é suave. Agora, o que é pesado? Concílios, assembleias, mandamentos humanos. Isso tudo é muito pesado. Muito pesado. Fica difícil. Mas as pessoas colocam tanta cerca, tanto irmãos cristãos de várias igrejas, como muitos irmãos israelitas judeus, que colocam um certo tipo de leis que você fica assim, como assim? Mas a lei, aquilo que o Criador escreveu na Torá, escrita, não oral, é leve. E aí, ele continua, ele é a vida, né? E Mateus lá, no Marcos 2,17 vai falar o seguinte: Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhe: não necessita de médicos os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Olha só que maravilha. Dessa primeira vinda do Messias, ele veio como filho de Iosif. Veio para religar o povo de Israel. Ele veio com misericórdia. Ele veio nos resgatar, salvar, porque nós estávamos condenados. Nós já fomos todos salvos, porque nós estávamos condenados à perdição. Agora todo aquele que crê no Messias, ou crê, não é na mente só, no coração. Tem que executar, andar conforme os ensinamentos do Messias. E for batizado, se tornar uma nova pessoa, morrer com Cristo, como Paulo falava, se arrepender de fato dos maus caminhos, todos nós, a começar por mim. Porque o Messias nós estamos no tempo da misericórdia. Ele fala: ninguém vai ao Pai senão por mim. Tem que passar por ele. Todos nós que estamos, toda a casa de Israel que estava condenada, não tinha jeito. Os povos que estavam desligados do Criador, por meio do sacrifício, por meio da morte do Messias e da sua ressurreição, ele nos comprou. E aqui ele vai falar no verso 15, no 21 e no 23. No começo do verso ele vai falar o seguinte: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Ou seja, se a gente ama, existe uma ação. Não é algo que fica na mente, tem que ter ação. Os meus mandamentos, calma assim, que mandamentos são esses? No 21 ele fala o seguinte: quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Ele continua reafirmando. E lá no 23 vai falar o seguinte: se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras. Nesse começo dessa oração, que aconteceu lá na ceia, junto com os discípulos, depois de ter lavado o pé, depois de ter sido ungido, ele fala o seguinte: se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão minhas palavras. E ele vai falar na frente um pouquinho. Que palavra é essa, né? Lá no versos 24. Essas palavras que eu estou falando para vocês, que eu estou mandando vocês a obedecer, não são minhas. São do meu Pai que me enviou. Olha, que palavra é essa? Ou seja, o Messias, ele veio, ele falou que não veio nem acabar nem com a lei, nem com os profetas. Ele está falando que aquelas palavras que é pra gente cumprir, que não vão passar, é a palavra do Pai dele. Lembrando que nessa época não tinha as cartas, não tinha os evangelhos, não tinha as cartas do nosso Rabi Shaul, bendito seja sua memória, as outras cartas dos apóstolos, não tinha Apocalipse, livro de Revelação, outro presente, outra graça, né?
Não tinha nada disso. Que palavra é essa? E lá em Filipenses 2 a gente vai lembrar o quê? Mas o que o Messias fez? Ele esvaziou de si mesmo, né? Vindo a ser servo, tornando-se semelhante a nós, né? E sendo encontrado em forma humana, ele que é um representante, ele vive em unidade com o Pai. Ele humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte no madeiro. Por que morte no madeiro? Porque foi morto como um criminoso. Ele é alguém que não transmitiu nenhuma Torá, nenhuma lei, né? O próprio Pôncio Pilatos, ele lavou as mãos, né? Mas ele morreu para nos religar novamente com o Pai. E assim a lei do casamento que impedia de Israel retornar, agora com o renascimento do Messias, Israel pode ficar noivo novamente do Messias, né? Ter um relacionamento novo, renovado, vamos colocar assim, que quando acontecer da gente morrer e ressuscitar, aí sim vai acontecer o casamento. Mas vai ser a gente tem muitos detalhes aí que vai ser algo que vai ser para outro vídeo, tá? Se você tá gostando desse vídeo até aqui, não deixa de curtir, compartilhar, comentar, enviar essa mensagem para outras pessoas. Caso queira entrar em contato conosco, é só ir no contato CIS lá no Telegram, ou então manda um e-mail pra gente no @sementesisrael, ou também você pode ir lá no @sementesisrael nas redes sociais, no Facebook, no Telegram, se você estiver ouvindo em outro lugar também no YouTube, tá bom? Compartilhe com a gente. Outra coisa, tem esse QR Code aqui embaixo, que ele se você estiver vendo esse vídeo numa televisão e quiser ver no celular, é só apontar para ele que ele vai para todas as nossas redes sociais, tudo bem? Enfim, essas palavras que eu estou dizendo para vocês, que vocês estão ouvindo, não são minhas, são do meu Pai, ou seja, ele não falou um ar dele próprio. É tudo do Pai dele. Ele não inventou nada. Não é nada novo. É tudo aquilo que já existia. O Messias fala o tempo todo. No livro de Moisés, nos livros que o Criador ditou para Moisés, logo todo aquele livro é do próprio Pai, fala dele o tempo todo, né? E aí continua. Lá no verso 20, ele vai falar o seguinte: naquele dia vocês compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. E ele continua: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. É tudo ação. O Criador estará conosco. O Criador, o Messias se revelará a nós. Olha só que maravilha. Antes a gente precisaria do sumo sacerdote. A gente ainda precisa. Nosso sumo sacerdote é o Messias. Entende? Mas hoje, agora o Ruach HaKadosh, o Espírito Santo está dentro de nós por meio do Messias, por meio do Criador, né? Meu Pai o amará e nós viveremos e faremos morada nele. Olha só, nós um vaso, sem nenhum merecimento, por pura misericórdia, por pura graça, por favor merecido, né? Algo que a gente ganha que a gente não merece. Nós vamos receber dentro de nós, estaremos o Messias e o Criador. Olha só, e a gente está, o Criador, bendito seja o seu nome, dentro do Criador, em unidade, tem o seu Filho que anda segundo a sua vontade, e dentro do Messias temos nós que somos o corpo do Messias, aqueles discípulos crentes que amarão o Messias, amarão o Pai, que começarão a agir conforme esses ensinamentos. Olha que maravilha, olha que beleza isso tudo. E lá, agora a gente volta lá para Mateus, no verso 18, né, continuando, né, porque ele fala assim: não pensei vós que vim acabar com a lei, não, porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, né, aí ele fala, até que o céu e a terra passem, ou seja, se essas coisas passarem, minha palavra passa, mas não vai passar, ou seja, é algo de eterno. Olha, isso aqui é eterno, tá? Ele vai falar, nem o Yud, nenhum traço da lei jamais passará, ou seja, nenhum detalhezinho. Para vocês entenderem qual é o Yud,
Yud tá até eu fiz uma setinha para ficar mais fácil, tá? Yud é essa menor letra aí, tá bom? E o traço é o seguinte: as letras em hebraico são parecidas e às vezes para fazer uma diferenciaçãozinha tem que ter esse tracinho aí, tá vendo? Aí eu tenho o Tav aí. Percebe que tem uma diferençazinha? Essas duas primeiras letras, tá vendo que tem um tracinho para frente, outro para trás? Então, isso aí é esse traço que tá falando aí, tá bom? Olha uma Torá, aí eu aumentei acabei aumentando aí essa parte da Torá, e aí tem várias palavras, tá vendo que algumas são bem parecidas e tem algumas diferenças, são umas coisas diferentes assim para chamar atenção, para não ficar parecendo, porque se você deixa assim, esse traçozinho que difere uma letra da outra, vira outra palavra e aí cria cria uma coisa que fica muito difícil, né? Imagina a quantidade de coisas que nós seres humanos criamos, né? Vamos continuar. Nem um Yud ou outro traço da lei jamais passará, até que tudo aconteça. Nossa, isso é maravilhoso. A palavra do Criador não volta atrás, é perfeita, é bondosa. Nada que os profetas profetizaram vão findar. Nenhuma promessa que o Criador fez, nenhuma aliança que o Criador fez por meio de Abraão vai ser quebrada. Na verdade, foi renovada pelo Messias com Israel, a esposa que foi adúltera, que morreu e ressuscitou e agora está virgem novamente. E aí a gente constrói mais um fundamento de fé. O Messias, até agora a gente já sabe que o Messias, ele não... Vamos pegar esse quadro aqui. A gente sabe que o Messias até agora, ele é o Messias, ele pregou a favor da Torá. Agora a Torá é eterna, as profecias se cumprirão, né? Irão se cumprir. Vamos para frente. Você percebeu como é importante ter esse mapa mental? Porque a partir daí você começa a firmar seu pé na rocha, na Torá, no Messias, e aí você não se desvia. E aí lá no verso 19 ele vai falar o seguinte: aquele pois que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, como o Messias ele pregou contra a Torá, olha só o preciosismo, o cuidado que ele tem em cuidar da palavra do seu pai, né? Ele continua, e assim ensinar os homens, ou seja, não é só você, se você descumprir e se você ensinar os homens a descumprir dessa mesma forma, né? Você será o menor no reino dos céus. Opa! Olha que tristeza. Então, pastores, israelitas das 10 tribos que estão retornando, gentios que são enxertados no meio de Israel, judeus, rabinos, todos nós que descumprimos sequer desse mandamento, nós seremos o menor do reino do céu. Mas aquele que cumprir todos os mandamentos, tem que guardar o Shabat, tem que circuncidar, tem. Aí você fala, tem que circuncidar, você é circuncidado, eu sou. Mas isso é que vai trazer salvação? Não. Eu estava condenado antes, não adianta eu ser circuncidado antes, não adiantaria eu tentar cumprir todos os mandamentos, porque eu já estava condenado, porque os meus pais erraram, receberam uma carta de divórcio. Não está descrito lá no final de Devarim, Deuteronômio, que fala que chegará o tempo que os seus filhos se arrependerão e vão confessar o pecado dos pais? Eu estou aqui confessando o pecado dos nossos pais e também do meu pecado. Que o Criador livre meus filhos, minha filha que vai nascer daqui uns dias, da maldade que meus pais cometeram, que eu cometi. Mas aquele que, porém, que observar, não é de ver não, observar é executar mesmo, tá? E ensinar a executar
a cumprir os mandamentos será grande no reino dos céus. Ou seja, ele é grande, mas não é o maior de todos. O maior é o Messias, que vai ser o nosso reino. E agora a gente cria o quê? Esses fundamentos estão cada vez mais firmes. Ou seja, temos o quê? A Torá, o Messias, os mandamentos, as profecias não findarão, e a gente pode avançar no estudo. Vamos continuar. Não deixe de curtir, compartilhar, gente, comentar. Porque em verdade eu vos digo que se a vossa justiça, olha só, vocês discípulos, se vocês não serem mais justos que os escribas e os fariseus, quem eram os escribas? Aqueles que anotavam, escreviam, que permitiu que as Bíblias estejam até hoje escritas, né? Se vocês não foram mais justos que aqueles que escrevem, e mais justos que os fariseus, que é uma das seitas dos judeus, né? Um dos grupos dos judeus que ensinavam a Torá, tinham os judeus, os fariseus que eles ensinavam, tinha os saduceus. Os fariseus são aqueles que criaram vamos falar assim, o Talmud, que é a tal da lei oral, tá bom? Que são comentários maravilhosos, mas eu particularmente não tenho como lei de Deus, tá? Porque pra mim é a mesma coisa de assembleias que os cristãos fazem, com concílio que fica criando novas coisas, e é revelação, e enfim, tá bom? E eu não sei dizer se de fato foi Moisés que escreveu, que passou, enfim, outras coisas a gente pode, enfim, mas dá para aprender muita coisa, tá bom? Vamos continuar. Se a vossa justiça não exceder a desses escribas e dos fariseus, aí fariseu não aceita, tem os saduceus, por exemplo, que ficavam nas altas cúpulas, que também era o grupo judaico, eles não tinham o Talmud como lei do Criador, eles só tinham a própria Torá escrita, assim como eu tenho, né? E muitos irmãos que têm a mesma imuná que eu. Mas ele fala o seguinte: se a vossa justiça não exceder desses irmãos, o que vai acontecer? Jamais vocês entrarão no reino dos céus. Ou seja, o que é justiça? Antes que o mundo e seus injustos reis, ditadores e injustos começassem a pensar em uma constituição, a Torá do Criador, exaltado seja seu nome, já regia sobre os seus escolhidos, Israel, né? E não há nada que se assemelhe à Torá do Criador, exaltado seja seu nome, pois a Torá é justa, porque o Eterno é justo, e a justiça só pode vir dele, do nosso soberano, do único Elohim de Israel. Bendito seja o nome do Criador. E a gente vai lá agora para Devarim 32, verso 4, onde ele vai falar o seguinte: ele é a rocha. Quem que é rocha? O Criador. E as suas obras são perfeitas. Exaltado seja seu nome pelos seus feitos. E todos os seus caminhos são justos. O Criador, o Eterno, o nosso Altíssimo, o Soberano, o Onipotente, o Onisciente, o Onipresente, ele é fiel, que não comete nenhum erro. Ou seja, a Torá é mal, não é má, é boa, é fiel, é justa. Como é que a gente pode levantar a boca para falar um absurdo desse? Tem misericórdia, Pai, dos nossos irmãos. Ele é justo e reto. Ou seja, a Torá, as leis, é justa, reta, é boa. As ordenanças, a forma de juízo, as instruções, as regras criadas por ele, as festas, todas elas, as propostas de alianças, tudo o que o Criador fez até hoje é perfeito.
Não cabe nós julgar. Quem somos nós para quem somos? Que tipo de... Tem misericórdia, Pai. E aí continua lá em Deuteronômio 6, no verso 24 e 25, o Criador fala o seguinte: o Eterno ordenou que guardássemos todas essas leis. As leis que está na Torá, nos 5 primeiros livros, tá? E o temor ao Criador, nosso Elohim, sempre para o nosso bem, ou seja, temos que temer para o nosso bem, para que ele nos guarde, para que eles nos guarde vida, como nos encontramos hoje. Se nós cumprir os mandamentos, o Messias estará em nós, o Pai estará em nós, seremos regidos pelo Messias, o Messias revelará a nós. Nós demonstraremos dessa forma, que é a única forma ensinada pelo Messias de amar o Pai, de amar o Messias. E dessa forma ele vai manter vivo todos nós que estávamos mortos, né? A obediência cuidadosa de todas as mitzvot, ou seja, temos que ter cuidado. Como é que nós vamos fazer isso? Com cuidado. Mas tem muita coisa que não dá para me alcançar agora. Calma, vai devagarzinho, que vai dar certo. No tempo certo vai dar. No tempo certo vai dar tudo certo. Calma. Não seja precipitado, né? Diante do nosso Criador, né? Bendito seja Ele. Como Ele nos ordenou a fazer, será a nossa justiça. Essa será a nossa justiça. Essa última parte do livro de Devarim vai começar assim: os nossos filhos nos perguntarão o que são essas leis, esses mandamentos, esses decretos, e a gente vai responder, como é que está novamente? Em resumo, essas maravilhas foram dadas a nós porque nosso Pai nos tirou no Egito, né? E se a gente cumprir isso, será a nossa justiça. O Pai venceu o faraó, venceu toda a sua família, algo nesse sentido, tá? Agora faltou a memória, tá bom? Mas olha, é uma boa dica, leia o livro de Devarim, no verso 6 e diante, que vai ter o Shema, vai ter uma parte muito bonita, que o Criador fala o seguinte pro povo dele: olha, vocês estão indo pro lugar que tem cisterna que vocês não cavaram, tem isso que vocês não fizeram, aquilo que vocês não fizeram, tá? É maravilhoso. Eu sei toda essa parte, acredita que deu um branco aqui agora? Enfim, pois lá no Salmos 11, do verso 7, tem assim: pois o Eterno é justo e ama a justiça, tudo o que ele fez é justo. O Messias, olha só, a morte do Messias, o renascimento dele, a forma do Criador, o amor que ele demonstrou a nós, para que a gente pudesse retornar. E se os retos verão a sua face, todos aqueles que andar conforme os ensinamentos do Messias, israelita da tribo de Judá, não se apartar das leis do Pai dele, nosso Pai. Se a gente estiver na condição de um vaso tão limpo, tão santificado, separado do mundo, seguindo o passo do Criador, o passo do Filho dele, nós veremos a face do Criador. Bendito seja Ele. Lá em Provérbios 14:34 fala o seguinte: a justiça engrandece uma nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Imagina como o nosso povo, quando se prostituiu lá, quando aconteceu de dividir os reinos, né, como tinha sido feita a profecia. Imagina a tristeza, a gente novamente se inclinando a um bezerro de ouro, como aconteceu quando a gente saiu do Egito. Que situação triste. Aí a gente vai lá pro verso, vamos para Mateus novamente, e a gente vai falar o seguinte: jamais entrarei no reino do céu, ou seja, porque vós digo que se a vossa justiça não exceder em muito os dos escribas, dos fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Isso aqui tá uma imagem uma tentativa de escrever, né, desenhar
como estava escrito lá no livro de Apocalipse. Em todo caso, não é para ser adorado, tá bom? Mas olha que coisa bonita. As portas de cada lado tem 3 portas com o nome das 12 tribos, ou seja, quem é que vai entrar na porta de Naphtali? Será que é um judeu? Ou o judeu vai entrar pela porta dele? Na porta de Efraim. Quem que vai entrar na porta de Efraim? Efraim? Também vai entrar as nações? Todos que são enxertados? Por onde vai entrar cada um? Ou vai entrar a igreja X ou a igreja Y? Será que vai estar a placa lá, por exemplo? Isso aqui é Maranata, a congregação, Testemunho de Jeová. Você percebe? E aí a gente vai continuar, né? Porque em verdade eu vou dizer que a vossa justiça não deve ceder, em muitos dos escribas dos fariseus jamais entrarão no reino de Deus. Ou seja, a nossa justiça, o nosso julgamento, o nosso caminho, a nossa obediência tem que se exceder e muito a daqueles que ensinavam e daqueles que escreviam a Torá. Ou seja, criamos vários fundamentos de fé agora, e em cima desses fundamentos de fé a gente pode continuar para a próximo estudo. Olha só, tá vendo que tá verdinho aqui? Verdinho, Messias, a lei é válida, os profetas é válido. Vamos pro próximo agora. Agora imagina, você chega aqui, o Messias falou que a lei é válida, aí você começa a ensinar, estamos no tempo da graça, do amor, não precisa cumprir os mandamentos. Como assim? Aí você já vai, aí começa a dar o quê? Guerra até umas horas. Por que tem tanta guerra? E todos os lugares que sempre tem guerra é cristão. A gente pode matar nossos irmãos? Se a lei acabou, não tem pecado. Se não tem pecado, pode, né? Mas espera aí, o Messias falou o quê? Temos que perseguir judeus? Temos que perseguir os estrangeiros? Espera aí, não tem uma lei que temos que... Uma lei, e tem até uma maldição lá no Devarim, no finalzinho, fala assim: maldito aquele que perseguir estrangeiros, órfãos e viúvas. Olha só, é perseguir? Depois a gente confirma. O cuidado que o Criador sempre teve com os estrangeiros, que não é de agora. E a gente vai para um alerta bem gigante aí agora, tá bom? Lá em Números 15, do 30 a 31. Olha só. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, isso aqui é um mandamento, viu? Se vocês pecarem, desafiando, rebeldes, desafiando o Criador, você seja natural da terra, ou seja, israelita, judeu ou israelita que está retornando, que o judeu é Benjamim e Judá, né, que é da casa do rei de Judá, e alguns levitas, e da casa de Israel que estão retornando, que podem retornar por meio do Messias. Se esse natural da terra, que muitas deles não sabem, como aconteceu, por exemplo, com muitos irmãos são da tribo de Judá e não sabem, por exemplo, tem descendência judaica. Imagina a quantidade de irmãos que são natural da terra e não sabem. Não deixe de ver a série do programa História Israelita aqui da comunidade, que nosso irmão Serafim está lendo o livro, tá fazendo review do livro da irmã Anita Novinsky, que é os judeus que descobriram o Brasil, que construíram o Brasil, perdão. Tem coisas maravilhosas. Você vai ver que muitas das coisas que a gente faz hoje, na verdade, é herança do nosso povo de Israel. Enfim, voltando aqui. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra ou o estrangeiro residente, ou seja, aquele que foi enxertado, aquele que vive no meio do povo, aquele que decidiu que o Messias é o Messias,
que começou a temer o Criador, que agora é servo do Criador, aquele que fazia isso com atitude desafiadora, insulta o Eterno, exaltado seja o seu nome. Qual é a sentença dessa pessoa? Ele será eliminado do meio do povo, por ter desprezado a palavra do Eterno e quebrado os seus mandamentos. Terá que ser eliminado, sua culpa estará sobre ele. Agora, imagine você que prega contra a lei do Criador, que é mansa, que é leve, que dá direção ao homem, que é graça. Nós não merecemos esse presente. O Criador é perfeito, é justo. Imagine ter uma lei, uma constituição, vamos chamar assim, com leis para mulher, para homem, para rei, para natureza, para plantio, para comércio. Você sabia, por exemplo, que tem uma lei do Criador que eu não posso emprestar para o meu irmão com juros, por exemplo? Eu não posso fazer isso. Como essa lei é pesada? Percebe? É um negócio de... sei lá, cara. E agora imagine você, que é líder religioso, seja ele qual for, que começa a ensinar contra a Torá. E pior, ensina que o Messias ensinou contra a lei do pai dele. Enfim. A gente já tem a resposta, certo? O Messias acabou com a lei dos profetas? Não. Completou. Deu o pleno entendimento. Começou a escrever as suas leis no nosso coração. E que leis são essas? As leis dele? A lei do pai dele. Certo? Mas obrigado por vocês ficarem até aqui. Não deixe de compartilhar, curtir. Entre em contato conosco no @SementesIsrael, tanto no Telegram como no YouTube, no Facebook e no Instagram, tá? Também vai lá no contato CISI no Telegram caso queira entrar em contato conosco, ou então no sementesisrael@gmail.com, tá bom? Meu nome é Ralf Vitorino. Muito obrigado. Shalom, shalom. Sai dar ramo, o broto nascerá de suas raízes, sobre ele pousará lua de arruar, lua de